teu favor nos sustenta. Tudo que Deus faz a nós é pela sua graça. Como esse hino aqui, no cantor cristão da Igreja Batista, ainda está dizendo, tu és fiel a mim. Está errado. No princípio, Deus não é fiel a mim, coisa nenhuma. Ele é fiel a Ele mesmo. Aí, porque Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel àqueles a quem Ele prometeu. É assim que funciona. Muito bem, então nós temos já, Caio, desliga o computador, desliga a corrente, já. Caio, só tem você e Cassioto. E vamos cantar agora o salmo que nós cantamos, alguns versículos. Cantai ao Senhor, cante com dor, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mas terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. É o salmo que nós lemos, alguns versículos. Nós temos, digno és de glória, já Vitinho. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, Senhor. Por isso, no meu coração há uma canção que demonstra o meu amor, a minha paixão pelo meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso é meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso é
Jesus, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Aleluia. Vamos orar com o Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te bendizemos, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigada por esses momentos aqui na Tua casa, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Pai, que é a palavra que nós vamos ouvir aqui nesta noite, Senhor. Sirva para a nossa correção, para que nós possamos andar no Teu caminho, Senhor, na Tua verdade, Senhor, na Tua justiça. Pai, em nome de Jesus, nos dá da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. É assim que nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. E vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Salmo 119. Esse salmo é muito bonito, é o salmo da palavra. Todos os versículos falam da palavra de Deus e como essa palavra de Deus age em nós. E hoje nós vamos falar exatamente isso, as reações humanas, as nossas reações à lei de Deus. Quais são as reações das pessoas à lei de Deus? Quais as relações dessas pessoas umas com as outras, com relação, tendo em vista a lei de Deus? Nós vamos tratar disso. Né? Salmo 119, nós vamos ler só 2 versículos, 97 e 98. Depois, com o auxílio de outros versículos, nós vamos tratar desse assunto. Né? Salmo 119, 97 e 98. Diz assim a palavra de Deus: quanto amo a tua lei, os teus é a minha meditação todo o dia. Então, olhem só. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles, ou seja, os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Muito bem. Então, irmãos, a partir desses versículos, só esses dois. Como eu disse ainda agora, com o auxílio de outros versículos aqui, o salmista, um homem profundamente conhecedor de Deus, um profundo conhecedor de Deus, nós vamos pegar o auxílio de Paulo, outro homem com profundo conhecimento de Deus, não é? Então nós vamos considerar uma realidade socio-religiosa. A religião está inserida em qualquer sociedade, seja qual for a religião, ou diversas, ou o que for, não é? E nós vivemos e convivemos com as religiões, sejam elas quais forem. Como sabemos pela própria experiência humana, secular, a nossa experiência secular, a lei suscita amor e ódio. Toda lei. Os que cumprem a lei e são beneficiados por essa lei, pela ordem social que essa lei proporciona, então essas pessoas amam a lei. Como eles agem de acordo com a lei, são beneficiados por essa lei. Lá em Paulo diz, queres não temer a lei? Queres não temer o juiz? Então cumpre a lei. Pronto, vai dar tudo certo. E os que não cumprem a lei, aqueles que andam à margem da lei, e por ela são penalizados, obviamente detestam a lei. Os dois versículos que lemos, irmãos, nesses dois versículos, nós podemos ver que o salmista ama a lei, ele diz isso, quanto amo a tua lei. Mas também nós podemos ver que ele tinha inimigos. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. E esses inimigos que o salmista tinha, era por causa da lei. Era porque ele era povo de Deus, ele era o rei de Israel, ele era um líder, que se não foi Davi que escreveu, porque o 119 não se sabe quem o escreveu, mas se foi Davi, ou se foi um dos levitas que cuidavam da lei, eles eram odiados pelos outros povos por causa do Deus deles.
Então, irmãos, esses inimigos são aqueles que não amam a lei. Sabemos que a lei, a que o salmista se refere, é a lei de Deus. Quanto amo a tua lei, era a lei de Deus. Ele estava falando isso para Deus. E que os seus inimigos são os ímpios, exatamente aqueles que não cumprem a lei e que são inimigos naturais de Deus. Paulo diz em Romanos também que o homem natural, ele é inimigo de Deus e nem pode ser amigo. Se Jesus não o trouxer. Se Deus mesmo não o trouxer. A Bíblia fala isso o tempo todo. Então, irmãos, nós sabemos também que nos tempos do salmista, a inimizade dos ímpios resultava em guerra contra o povo de Deus. Israel vivia sendo atacado por todo mundo. Por quê? Porque era um povo da lei de Deus. Como os outros povos têm outros deuses, aí eles queriam mostrar que os deuses deles eram mais fortes do que o Deus de Israel. As lutas naquele tempo, tinha por todas as lutas, à frente dessas lutas, tinha um Deus. Era assim que funcionava a coisa naquele tempo. Todas as guerras, um Deus daquele povo era que vencia o Deus daquele outro povo. Claro que quem ganhava, quem lutava era o povo, e quem morria o povo, e quem vencia era o povo. Mas a vitória era por causa do Deus. Por isso que Davi, diante de Golias, ela disse, tu vens para mim com espada, com não sei o quê, eu vou para ti na força do meu Deus, ele é o Senhor da guerra. Mas Davi sabia quem era Deus. Muito bem, irmãos, então, hoje nós não temos mais guerras materiais, guerras físicas, por causa da lei de Deus, como nos tempos do salmista. Hoje a batalha é espiritual, totalmente espiritual. Quem está em Cristo ama verdadeiramente a lei de Deus, mas, como o salmista, também tem inimigos espirituais. A começar pelo seu próprio eu, o seu próprio ego. Eu quero isso, eu faço assim, eu vou não sei para onde, eu quero não sei para onde, eu quero, eu. Seu maior inimigo é você mesmo, é o seu ego. Quando não se subordina, lembra que nós lemos agora aqui? Os humildes ouvirão a lei de Deus. Então, meus filhos, esse ego é a nossa natureza pecaminosa, carnal. Estamos em Cristo, somos nova criatura, sim, mas o Novo Testamento, nas cartas, o tempo inteiro manda a gente se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Isso não é uma vez só, não, isso é até você morrer. Se despindo do velho homem, da sua natureza carnal, eu quero. Para entender, eu tenho que fazer o que Deus mandou, eu tenho que ir onde Deus disse, eu tenho que estar onde Deus disse, eu tenho que querer o que Deus quer que eu queira. A nossa natureza precisa ser mortificada a cada dia no poder do Espírito Santo. Então esse é o nosso primeiro inimigo. O apóstolo Paulo dá testemunho dessa batalha. Interessante, o apóstolo Paulo, o homem do conhecimento de Deus, do conhecimento que ele tinha de Deus, um homem de envergadura espiritual como ele, chega a dizer isso, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 22 e 21. Paulo dizendo isso. Eu amo a lei, sei que a lei é boa, mas há uma outra lei dentro de mim que faz guerra contra essa outra. Que coisa incrível. Então, diferentemente do apóstolo, que tinha o poder do Espírito Santo para guerrear contra o seu ego, quem não está em Cristo, olhe que ele tinha esse poder e diz isso. Quem não está em Cristo fica totalmente escravo da sua natureza pecaminosa, carnal. Só quer o que quer. Ouve a palavra de Deus, mas entra aqui e sai aqui. Eu quero é o que eu quero. O ensino de Paulo diz isso também muito claramente. O pendor da carne, aquilo que eu quero, as minhas vontades, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Onde não houve salvação, não há qualquer possibilidade de vida de obediência à palavra de Deus. Não há qualquer possibilidade de amor à palavra de Deus, a ponto de meditar nela todo dia, como o salmista diz aqui.
Eu amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio até do que os meus inimigos. Porque os teus mandamentos eu os tenho o tempo inteiro comigo. Olha, irmãos, essa era a realidade do salmista. Seus inimigos eram reais, de carne e osso. E por serem inimigos da lei de Deus, lhe faziam guerra física, batalhas físicas. Nosso caso, não. O nosso ego, e por causa do nosso ego, que é o primeiro inimigo que nós temos, também temos outros inimigos pessoais, que são inimigos da lei de Deus. Eles também são reais, embora não lutem fisicamente conosco. Eles nos fazem guerra espiritual o tempo inteiro, tentando nos fazer desobedecer a lei de Deus. Vamos comigo em tal canto? Vamos comigo não sei para onde? Deus não lhe diria para ir para esses cantos, mas o seu amigo está lhe chamando para ir. E você vai. É a mesma guerra lá do salmista com faca, espada e flecha e não sei o que. Hoje é espiritual. Eu sei que eu não deveria ir para tal canto, mas o meu amigo está me chamando, minha amiga está me chamando e eu vou. E eu quero ir. Detalhe, eu quero ir. Eu quero ir. Pois é, isso são inimigos da palavra de Deus. Se você chamar ele para ir para a igreja, ele não vem não. Ele não vem não. E se vier uma vez, não volta mais nunca. Mas você vai com ele para todo canto que ele quer que você vá. Pois é, seu doutor, sua doutora, são inimigos da lei de Deus e estão levando você com ele. Eu digo para os pais aqui, cuidado com esse negócio de deixar os filhos com um amigo, não sei para onde. Quem é esse amigo? Ele é crente? Não, então não deixe. Sabe qual é a possibilidade do seu filho converter um amiguinho dele? Nenhuma. Nenhuma. Até porque seu filho não é convertido ainda. Na grande maioria dos casos. Agora, o seu amigo levar o seu filho, isso aí é favas contadas. A Bíblia diz isso. Isso aí a Bíblia garante. Se ele ficar o tempo inteiro envolvido com um amigo do mundo, ele vai levar seu filho. Isso aí a Bíblia garante isso. Então preste atenção, irmãos. E não estou falando de criança, mas só criança não. É homem, é mulher, é tudo. Eu sou homem, sou crente. Meu amigo não é crente. Eu quero trazer ele para a igreja. Ele não vem nem a pau, mas ele quer me levar não sei para onde, para o barzinho, não sei para onde, para o jogo de futebol, não sei para onde. E eu vou. Pois é, e são inimigos da lei de Deus. São inimigos, tentando fazer você desobedecer a lei de Deus o tempo inteiro. E por que nossos inimigos espirituais, os não convertidos, odeiam a lei de Deus? Porque a lei de Deus é a expressão da sua vontade santa. A lei de Deus é a expressão da sua retidão. A lei de Deus é a expressão da sua pureza. E nada disso faz parte dos afetos do não convertido. A lei de Deus está lhe dizendo o tempo inteiro quais são os seus deveres, que você deve ser obediente. E o não convertido não quer saber de ser obediente a ninguém. Ele quer fazer a vontade dele e quer levar você junto com ele. Por isso, ele é inimigo da lei de Deus. O Salmo 36, versículo 1 e 2 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Está muito bem do jeito que eu estou. Quem é que vai saber o que eu estou fazendo, se está certo ou se não está? Ele ama a transgressão. Irmão, nós sabemos aqui, nós brasileiros, nós sabemos como é bom furar um sinal. Quando o sinal está fechado, tu olha para um lado e para o outro, rapaz, eu vou é logo. Entrar numa contramão rapidinho, é só aqui, é só meio quarteirão, não tem ninguém aqui. Se eu for, eu vou ter que dar uma volta lá no quarteirão inteiro. Se eu for nessa ruazinha aqui, que é contramão, é só 30 metros, dá para ir. Isso é natural do pecador. Ora, nós sabemos que a lei de Deus é luz. Lei consumada e personificada na pessoa de Jesus, que diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O mesmo Jesus que disse que eu que sou a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem disse isso foi Jesus.
porque as suas obras eram más. As obras dos homens, João 3,19. Ou seja, o pecador não convertido anda nas mais densas trevas espirituais, não quer saber da luz de Deus coisa nenhuma, porque o seu prazer está nas coisas do mundo pervertido. Então, se você é luz, se você é crente verdadeiro, essa pessoa é sua inimiga. Mesmo que seja amiga. Nunca essa pessoa vai lhe convidar para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, para fazer uma oração. Não, ele só quer lhe convidar para o lado errado o tempo todo. Ele quer lhe convidar para lhe afastar de Deus o tempo todo. Ele quer lhe convidar para fazer a sua vontade o tempo todo. E a vontade dele. Irmãos, considerando estes versículos e as reações das pessoas com relação à lei de Deus, sabendo da inimizade do pecador não convertido para com a lei de Deus, algumas situações reais que nós conhecemos, todos aqui conhecem situações reais nesse sentido, nos deixam perplexos, admirados, sem entender direito como é que pode um negócio desse. Como pode pessoas ditas crentes manter amizade íntima com pecadores não convertidos? Se a Bíblia diz, que amizade pode haver entre o pecador e o salvo? Que amizade pode haver, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão pode haver entre Jesus e Satanás? Está escrito isso na Bíblia. Paulo escreve isso lá aos Coríntios. Então, como é que pode um crente ser amigo íntimo de um descrente? E andar com ele, e confabular com ele, e até dividir intimidades com ele, e para os cantos que ele adora, e eu vou também. Tem coisa errada aí, irmãos. Tem coisa errada aí. Eu amo a lei de Deus. Se eu sou crente, eu amo a lei de Deus e nela medito de dia e de noite. O não crente não quer saber disso coisa nenhuma. Então como é que eu sou amigo íntimo dele? Como pode pessoas ditas crentes não perceberem que estão de mãos dadas com perversos, com pessoas pervertidas, que são inimigas declaradas de Deus, não querem conversa com Deus, não fale da Bíblia para ele, para você ver uma coisa. Não, nem com esse assunto para mim, não. E como é que eu sou amigo dessa pessoa? E amigo íntimo ainda. Eu posso até ser colega de trabalho, mesma repartição que for, mas amizade íntima, a ponto dele me tirar da igreja, a ponto dele me tirar da minha meditação na palavra de Deus, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. O que é que diz a Bíblia? Que o mundo jaz nas trevas. Essa pessoa faz parte do mundo, jaz nas trevas, mas diz que o crente anda na luz. Como pode haver comunhão entre a luz e as trevas? Ele é inimigo da palavra de Deus, não quer nem ouvir falar. Aqui está escrito que eu amo a lei de Deus. Como é que eu ando junto com ele? Para cima e para baixo. Tem coisa errada. E eu garanto para vocês, o que está errado não é ele ser das trevas. O que está errado é eu dizer que sou da luz e ando com ele. Como pode pessoas ditas crentes imaginar que a sua iniquidade não há de ser considerada e descoberta em algum momento, quando agem de modo semelhante com pecadores não convertidos, andam com eles, compartilham com eles, até de segredos ou o que for, de intimidades, de amizade. Como? Um dia vai estourar. Os pecadores não convertidos, a lei de Deus os condena integralmente em seus pensamentos, palavras e ações, uma vez que nada escapa
ao escrutínio de Deus, à onisciência de Deus. E por isso eles odeiam a lei de Deus. Não querem nem ouvir falar. Ora, irmãos, se uma lei tão santa, como já foi falado aqui, uma lei tão reta, uma lei tão pura, agride claramente os pecadores não convertidos, ao mesmo tempo em que essa mesma lei é o prazer dos convertidos, como é que esse convertido vai andar junto com esse não convertido? Se ele odeia a lei, quer nem ouvir falar nisso. O meu prazer é a lei de Deus. Como é que eu tenho intimidade com ele? Com relação exatamente ao comportamento de Israel, com relação à lei de Deus, é que o profeta Amós, Deus diz pelo profeta Amós, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Ora, se eu estou andando junto com um ímpio, que não é crente, para cima e para baixo é meu amigo íntimo, compartilho com ele não sei o quê. O cara não é crente, não ama a Deus coisa nenhuma. Eu digo que sou crente e digo que amo a Deus. Sim, doutor, as suas palavras não valem nada. Se você está tendo intimidade com ele, a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Ele não está vindo para a lei de Deus, então o que é que está acontecendo? Eu estou indo para o mundo com ele. Não há outra alternativa, não há outra escolha, não há outra hipótese. Eu estou indo para o mundo com ele. Como andarão dois juntos se não há acordo entre eles? Se eu estou andando junto com ele, está havendo um acordo. E esse acordo não foi eu trazê-lo para a minha igreja. Qual foi o acordo? Ele me levar para o mundo. Ao longo da história de Israel, o povo de Deus mudou e se corrompeu por causa das amizades com os inimigos da lei de Deus. Até nas cartas do Apocalipse eu tenho mostrado para vocês isso aqui. Em todos os casos, o que corrompeu a igreja foi a amizade com o mundo. Foi a cultura. Em todos os casos. Sempre foi assim, irmãos. A história de Israel está registrada nas Escrituras para o nosso ensino. Paulo escreveu, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Como a lei de Deus não muda, ao mudarem as pessoas que se conformam com esse mundo, seguindo a cultura secular, seguindo os seus amigos que são inimigos de Deus, obviamente estão evidenciando que são inimigas de Deus também, que são inimigas da lei de Deus também. Não há possibilidade de ser diferente, irmãos, isso está na Bíblia. Isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus não sai se adequando à cultura, não. Desliga aí. Prestem bem atenção, irmãos. Somente o verdadeiro convertido ama a lei de Deus. E mesmo lutando contra a sua própria natureza carnal pecaminosa, que ainda continua conosco até a morte, somente o verdadeiro convertido pode dizer como salmista, mesmo ainda sabendo que era um pecador, como o salmista Davi, se foi ele. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Somente o verdadeiro convertido, mesmo lutando contra a sua natureza carnal pecaminosa, pode dizer como o apóstolo Paulo, porque no tocante à lei interior, tenho prazer na lei de Deus. Mesmo sabendo que ainda há uma outra lei dentro de mim que guerreia contra essa lei de Deus e às vezes me derruba. Mas eu amo a lei de Deus. No tocante à lei interior, tenho prazer na lei de Deus. Se eu tenho prazer na lei de Deus, como é que eu estou andando com quem não tem prazer nenhum nessa lei e está me levando com ele? E porque, diferentemente do pecador não convertido, o salmista ama a lei de Deus? Porque, diferentemente do pecador não convertido, Paulo diz que tem prazer na lei de Deus? Porque os verdadeiros convertidos não são mais inimigos de Deus, como os não convertidos continuam sendo. Eles foram apaziguados por Deus, salvos pela graça mediante a fé, como nós temos visto nos estudos aqui.
Foram justificados mediante o sacrifício do Senhor Jesus, a justiça do justo na cruz, o nosso Senhor Jesus. Romanos 5:1. Justificados, pois. Pois é. Aquilo que ele falou tudo antes. Justificados, pois. Agora nós somos outra pessoa. Então nós temos que andar de acordo com isso. Os convertidos não mais são inimigos da lei de Deus, porque eles sabem que a maldição da lei já foi totalmente aplicada a Jesus na cruz do Calvário. Como Paulo ensina em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Cristo nos resgatou da maldição. A maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Nós não temos mais problema com a lei. A lei já foi cumprida por Cristo. E se eu estou realmente justificado, então agora eu vou viver como um justo? No poder do Senhor. Quando os convertidos pensam nos horrores da lei, eles têm paz com Deus porque sabem que todas as maldições da lei já foram suportadas pelo Senhor Jesus. Por isso os convertidos agora amam a lei de Deus. Eu não tenho mais problema com a lei. A lei já foi cumprida, eu agora tenho prazer nela. Ela já foi cumprida, eu entendo o que foi que aconteceu. O convertido entende essas coisas, ainda que ele continue pecador, caia como Davi, Salomão e todos os santos da Bíblia caíram em algum momento. Pouquíssimos santos da Bíblia, você não acha, digamos ali, registrado algum defeito dele. Pouquíssimos. Defeito que eu digo, algum deslize dele. José do Egito. Você não vê algum deslize de José do Egito? A não ser se a gente for considerar a nossa cultura hoje. José do Egito tomou as terras de todo mundo. Então, de repente, o pessoal estava sem ter o que comer. Se eu dou comer, a terra de vocês agora é minha. Para Faraó, claro. Então, se você for pensar no dia de hoje, caramba, o cara escravizou todo mundo, cara, por causa da fome. Então, você pode pensar, isso aí não está certo, não. Isso aí não foi certo que ele fez, não. Você pode até pensar isso. Samuel, outro homem que não há, digamos assim, registro de alguma má conduta dele, mas os filhos dele não eram boa bisca. Então, ele não foi um bom pai. Ele não disciplinou seus filhos, de alguma forma. Então, dificilmente você acha na Bíblia algum santo da Bíblia que esse cara foi impecável. Você acha lá, ele era um pecador. Então, há deslize dele de alguma forma. Então, irmãos, os convertidos, não é, agora amam a lei de Deus. Essa lei não me condena mais, ela agora me ensina a andar em santidade de vida, porque ela é reta, justa. E eu agora sei que eu estou capacitado a cumpri-la, porque Jesus já a cumpriu e disse que eu cumpro se eu for andar atrás dele. Vinde após mim. Irmãos, essas palavras do salmista e do apóstolo Paulo não podem ser mera teoria em nossas vidas. Essas afirmações dos santos de Deus precisam ser interiorizadas de verdade na mente, no coração, na alma. Precisam ser praticadas. E é um sacrifício ser obediente. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. É isso. Não é possível um crente viver como amigo íntimo daqueles que são inimigos do Evangelho. Tem coisa errada aí. As suas reações à lei de Deus, você que é crente e o seu amigo que é descrente, obrigatoriamente são diversas. Diversas no sentido de serem diferentes. Tem que ser diferentes. Você é crente, ele não. Então as reações ao que a lei manda são diferentes. Como andarão juntos? Como botar o jugo, a canga, junto? Se eu estou seguindo a lei de Deus em obediência no poder do Espírito Santo e ele tem o maior ódio a Deus e lei de Deus e tudo. Então como é que eu tenho intimidade com ele? Como é que eu ando junto com ele? Os dois seguem por caminhos que levam a destinos totalmente diferentes. Vamos ler em Apocalipse. Ontem alguém falou nesse versículo aqui, eu disse Apocalipse. Depois a gente acha.
Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, porém, continue na prática da justiça. E o santo, porém, continue a santificar-se. Olhem, meus filhos, os caminhos são exatamente inversos. O imundo continuará na sua imundice, cada vez mais imundo. E o santo continuará cada vez mais santo. O puro continuará cada vez mais puro. Porque a nossa vida é uma vida de crescimento em santidade, por causa do crescimento no conhecimento de Deus, por causa da comunhão dos irmãos, todos pecadores, mas vivemos em comunhão, nos edificando mutuamente como um corpo, como Paulo ensina, cada parte cooperando para a edificação desse corpo. Um ímpio não pode fazer parte desse processo. Somente os convertidos, aqueles que foram justificados com a justiça de Jesus, somente os convertidos, aqueles que buscam a santificação no poder do Espírito Santo, é que podem dizer: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Eu já disse para vocês aqui nos estudos, a pessoa que não tem necessidade de estudar a palavra de Deus, que não tem necessidade de ler a palavra de Deus e crescer no conhecimento de Deus, é terrível dizer isso, mas a pessoa não é convertida. Então, irmãos queridos, se vocês ou alguém está nesse, eu não tenho essa vontade de ler a palavra de Deus. Eu não tenho problema nenhum em andar com meu amigo ímpio. Pois então, caia de joelho diante de Deus uma noite inteira, um dia inteiro, faça jejum, faça o que for preciso, pedindo a graça de Deus para lhe salvar. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Como consequência, estes que falam assim como salmista, pela meditação na lei, tornam-se mais sábias do que seus inimigos. Já disse para os meninos: fulano quer ir, não sei, mas todo mundo vai, não, mas eu tenho que ir. Aí vai, esse negócio da tua religião, cara, tua religião te proíbe de tudo. Não, meu amigo, você não tem liberdade da sua religião, é para você dizer: não, eu tenho liberdade para ir e para não ir. Você não tem, você tem que ir. Então quem não tem liberdade dessa história é você. Esse negócio de obedecer papai e mãe, aí, bobinho, papai, pois é, você não tem liberdade para obedecer seu pai. Eu tenho, para obedecer meu pai e minha mãe. Então eu tenho que mostrar que a lei de Deus me faz mais sábio do que ele. Eu tenho que ter uma palavra para dizer para ele que ele não vai ter como responder. Jesus disse para os seus discípulos: não se preocupem com o que vocês vão dizer na hora que o Espírito Santo colocará em vocês. Lembrará o quê? O que Jesus tinha ensinado a eles durante 3 anos. Não é lembrar o que eles não sabiam, não. Já ensinei isso para você aqui também. O verbo lembrar, por conceito, pressupõe que eu já tenho conhecimento. É por isso que eu lembro. Eu não posso lembrar daquilo que eu não tenho conhecimento. Aí é a adivinhação que a Bíblia proíbe. Eu me lembrar de alguma coisa que eu nunca tive conhecimento, isso é adivinhação. E é pecado. Então, quando eu lembro de alguma coisa que eu já sei. Eu estudo bastante para fazer uma prova. Aí, quando chega na hora da prova, todas as questões que caem lá, eu lembro, eu estudei isso aqui é assim, assim, assim. Eu lembro, eu estudo. Se você não estudou coisa nenhuma, como é que você vai lembrar na hora da prova? Como é que se resolve aquela questão? É claro que não vai lembrar. É só mamãe mandou marcar aqui, mamãe mandou marcar aqui. Então você só lembra daquilo que você sabe. No momento oportuno você vai lembrar. É isso. Então, irmãos, preste atenção. Somente o santo, o que busca a santidade, pode dizer: quanto amo a tua lei. É a minha meditação. Meditação é exatamente isso. É eu ficar relembrando todo momento a palavra de Deus. Eu ficar relembrando. Durante o dia eu estou relembrando. Memoriza um livro inteiro, se for o caso. Memoriza um capítulo inteiro. Aí você fica relembrando aquele salmo que você decorou. Você fica relembrando aquele capítulo de Coríntios que você decorou. Você fica relembrando o livrinho de Judas, que é um capítulo só. É isso que é meditar na tua palavra o dia todo. Somente estes, irmãos, pela meditação da lei, tornam-se mais sábios do que seus inimigos, a ponto de saber responder a eles
Vamos para tal canto. Oh, querido, eu gostaria de ir, mas olha, eu tenho trabalho na minha igreja e eu não posso faltar. Cara, não, eu não posso faltar. O meu Deus que me salvou me constrange a ir estudar a palavra dele junto com os meus irmãos. Se você for um salvo, sábio, você vai dizer, ele não vai saber o que dizer, ele vai ficar, caramba, que religião é essa tua? Que Deus é esse teu? Ele vai ficar admirado com a sua segurança em falar. A palavra me torna mais sábio do que os meus inimigos. Detalhe, sábio a ponto até de evitá-los. Não vou. Sabendo que o injusto e o imundo, como está escrito no Apocalipse, continuarão na sua injustiça e na sua imundície. Eu não posso estar metido com ele. E isso acontecerá para o dia de juízo. Está escrito no Apocalipse. O salvo, porém, como o salmista e como Paulo, por amor à lei de Deus, ele é exatamente o justo que continuará na prática de justiça. Ele é o santo que continuará a santificar-se. Irmãos, entendam essas coisas. Metam isso na cabeça, na alma, no coração. Que Deus nos ajude nesse sentido, para a gente saber que nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo, se é que somos crentes. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, se é que somos salvos mesmo. Eu não posso viver apaixonado por esse mundo. Tem coisa errada aí. E Deus nos conceda graça, irmãos, e sabedoria para, de fato, realmente amar a sua lei e nela meditar de dia e de noite, para que, com base nesse ensinamento, uma vez aprendido tudo isso, a gente viva meditando e vivendo de acordo com o que está escrito na Bíblia, vivendo de forma digna, de forma cada dia mais santa, para louvor da glória de Deus. Os próprios inimigos reconhecerão isso. Como Pilatos reconheceu em Jesus. Esse homem não tem pecado. Pode até matar. Mata. Mas ele não tem pecado. Naquele momento, Pilatos glorificou o nome de Deus dizendo isso. Esse homem é um justo. Pois é. Pode matar. Mas que é um justo é. Não quero ser amigo de fulano. Porque eu sou inimiga do que for. Mas que ela é uma pessoa reta, é. A pessoa vai dizer isso. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós vivamos para louvor da sua glória. Amém.